convidamos a tua presença para estar aqui conosco. Convidamos para que o Senhor seja bem-vindo nessa live, para que o Senhor seja bem-vindo em cada coração que ouvir hoje esse momento que nós vamos ter. Pai, que essa noite seja uma noite de renovo, uma noite de alegria, uma noite de fortalecimento espiritual. Deus, que essa noite seja uma noite de direcionamento da tua voz, direcionamento do teu querer, direcionamento daquilo que o Senhor deseja ver nos teus filhos. Deus, Pai, queremos ser alegrias para o teu coração, queremos obedecer a tua voz, queremos vencer o nosso eu, queremos vencer as nossas vaidades, queremos nos apresentar diante de ti com um coração sedento, com um coração faminto, com um coração dizendo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais a tua presença, Deus, porque quando o Senhor encontra corações sedentos, corações famintos, o Senhor vem e nos enche, porque o Senhor tem prazer de encher os teus filhos da tua presença. E eu me pergunto, será mesmo que estamos cheios do teu Espírito? Será mesmo que estamos vivendo da maneira que o Senhor quer? Será mesmo que podemos dizer que estamos cheios da presença do Altíssimo em nós? Bem como nas nossas palavras, no nosso olhar, nas nossas atitudes, ó Deus, nos chama para um lugar, Senhor, de conserto na tua presença, para que venhamos, Pai, nos arrepender a cada dia, porque só no arrependimento poderemos ser cheios da tua glória e da tua presença. Em nome de Jesus, manifesta em nós o fruto do arrependimento, que é a tua presença. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Mas aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Mas aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! A Moana já tá aqui pra gente adorar o Senhor juntas. Que honra! Deus! É verdade! Me beijou. Linda! Tu não tem ideia do quanto a sua vida me abençoa, mulher. Uma honra servir, querida. Que bom te ver e ver que você é de verdade. Uma boneca linda dessa. Você também, linda, princesa. Eu quero que esse encontro seja real, não só virtual. Que Deus Vai prepare ser. esse encontro real. Amém! Amém? Vai Olha, ser, estou se muito Deus feliz de tê-la aqui. A sua vida abençoa muito a minha vida. Seu ministério tem colocado muitas coisas na minha vida no eixo, né? Porque quem olha a nossa vida no público, como eu aprendi com você, o que respalda o nosso público é o que a gente vive no privado, né? Yes, yes. O meu altar é o meu lar. Então, assim, a sua vida tem me edificado muito, o seu ministério. E, Moana, posso te dizer, não pare, continue sendo esse instrumento de Deus. Porque eu tenho certeza que através da sua vida, muitas pessoas e mulheres serão transformadas. E serão curadas e reconstruídas, que é o tema dessa live. Aleluia. Eu creio. Eu creio. Para mim é uma honra estar aqui essa noite. Obrigada pelo convite. Eu realmente me sinto honrada, Jennifer. E é tão bom olhar para você e ver que você é de verdade. Ela é muito linda, né, gente? Muito linda. E é verdade mesmo, né? Eu sempre costumo dizer que tudo que Deus ele quer fazer
em nós, através de nós, ele começa de dentro para fora, né? E por Verdade. isso o tema da nossa live hoje é Mulheres Reconstruídas, não é isso? Por quê? Isso. Porque não tem como o Senhor esconder uma mulher que foi reconstruída nele. Quando eu estava me ajeitando, o Senhor que me pediu colocar essa tiara. Não sei se vocês conseguem ver, Que mas ela lindo! brilha aqui só. Tá Brilha! vendo que ela brilha? Ela brilha. Linda! E o Senhor falou comigo que era o tempo de nós mulheres brilharmos. Seguido daquele versículo, né? O versículo que diz em Mateus 5,14, não tem como esconder, né? Uma cidade edificada num monte, sabe? Que é o tempo de nós brilharmos, é o tempo da gente refletir a luz. Sabe quando Deus começa a fazer, Jennifer, uma mulher brilhar? Não é para mostrar os dons dela, que ela foi totalmente maleável no processo. E quando você passa pelos processos de reconstrução, quando a mulher ela se rende ao processo de primeiro lugar e de desconstrução, né, que começa na desconstrução do nosso ser, do nosso achismo, de tudo aquilo que a gente aprendeu, né, desde a infância, da nossa família de origem. Então, quando a gente conhece ao Senhor, ele começa uma desconstrução em nós. Então, quando uma mulher, ela se rende a essa desconstrução e é uma mulher madura e se submete aos processos, quando o Senhor conclui essa obra que ele começa, porque ele sempre conclui, né? Muitas vezes, Jennifer, Amém. A gente, no meio dos processos, nós achamos que o Senhor não vai concluir, que a gente vai morrer daquela forma, mas eu quero te dizer, mulher, aleluia! E eu sempre digo isso, que os processos, eles não te definem. O processo não define o teu destino, o processo não define quem você é, mas o processo, ele está te progredindo, sabe? Eu sempre costumo dizer que toda promessa existe, é vital, é real na nossa vida, mas existe um processo que antecede. E por isso que eu trago, Jennifer, para a construção mesmo de uma casa na rocha, uma casa no lar. Muitas vezes nós, mulheres, eu tenho, em toda a maioria das lives que eu tenho participado, onde eu tenho ido, onde o Senhor tem me conduzido, eu tenho falado sobre isso, pela essa reconstrução que começa de dentro para fora. Por quê? Por quê? Porque eu já comecei a minha construção pelo teto. Sabe, quando eu começo pelo teto, algo que era para ter começado pelas raízes, pelos fundamentos, quando vem a tempestade, ali nós sabemos, né? Se a casa foi construída numa rocha ou em uma areia. Em Mateus 7:24 diz assim, que veio a tempestade sobre aquela casa, certo? Só vamos saber se a nossa casa foi construída numa rocha através do quê? Da tempestade. Essa crise mundial que nós estamos vivendo é uma tempestade, é uma crise, né? E agora o Senhor está usando essa crise para revelar aos corações e para revelar a cada um de nós se a nossa casa, se dentro de nós, se o nosso lar ele está construído numa rocha. Sabe? As crises, ela tem esse poder de nos revelar. A crise tem o poder de revelar a nossa fé, a nossa dependência, tem esse poder. Então, quando a tempestade vem, o vento forte vem derrubando com tudo, mexendo com as estruturas. Se você é uma mulher que começou a construir a tua casa pelo teto, quando eu falo teto, Jennifer, eu me refiro às aparências. Sabe? Eu me refiro a tudo aquilo que a gente quer mostrar no público, o que a gente não é no secreto. Eu me refiro a todo as plataformas que a gente mostra os nossos talentos, mostra os nossos dons, mas que não existe no secreto, porque é o secreto que fundamenta toda uma mulher. É o secreto que fundamenta toda uma casa. É o secreto que fundamenta toda uma jornada cristã, sabe? Mas é muito fácil a gente começar pelo teto, é atrativo, né? Porque quando você olha uma casa construída, você vê o teto tá ali lindo e aquilo lhe causa assim um afago do coração humano egoísta e presunçoso. Causa um afago porque tá pronto, é aparência. Mas quando vem isso. Sim, pode falar, perdão.
Mas quando vem a tempestade, e aí que nós vemos se aquela casa era apenas aparência, era apenas formosura, era apenas um sepulcro caiado, que eu costumo dizer, lindo por fora, mas vazio por dentro. São as tempestades que revelam. Então, quando o Senhor começou a liberar isso sobre a minha vida, e eu quero dizer para vocês, mulheres, que foi através de processos dolorosos, eu quero dizer a vocês que eu estou dizendo isso com autoridade. Por quê? Porque eu comecei a minha casa a partir do teto. Eu comecei a partir do lugar mais fácil. Eu comecei a partir da visibilidade. Até que o Senhor vem com a tempestade. E eu quero te dizer que o próprio Senhor, ele se responsabiliza de desconstruir. Né? Ele mesmo se responsabiliza, Jennifer, de desconstruir tudo aquilo que a gente construiu com a força do nosso braço. Ele mesmo se responsabiliza. Ana, deixa eu dizer uma coisa. Eu nunca tinha ouvido falar dessa forma. Da forma como você tem... Deus tem te dado essa autoridade para ministrar isso, porque eu acredito de fato que você viveu. E eu até quero que você conte como esse processo se iniciou na sua vida. Porque você falou, Jennifer, eu já ouvi praticamente todos os seus áudios, eu escuto fielmente. Os seus eu não abro mão nunca de ouvir. E você fala, eu era uma mulher que eu gritava em casa, eu era uma mulher que... E a gente eu sou nascida e criada no Evangelho. Então eu sou muito... Você nasce o quê? Cantando na igreja. Você nasce como? Indo pregar se tiver oportunidade. Então você começa a desenvolver seus talentos ali. Mas ninguém fala dos seus talentos dentro de casa. Como você deve ser no seu secreto. Como você deve ser dentro da sua casa. Não é tão ministrado com tanta intensidade isso. Isso é um diferencial, eu acredito, do seu chamado. Porque você fala exatamente, com profundidade, sobre o começar de dentro para fora. Yes. Porque quando a gente vivencia um processo, a gente começa a ter autoridade para falar sobre aquilo. Então, por isso que é algo muito pessoal é a porção de cada pessoa, sabe, Jennifer? Talvez seja por isso que você não tenha ouvido. Mas quando o Senhor começou a falar comigo em relação a isso, foi quando o Senhor, eu já era pastora, eu sou pastora, mas eu já era pastora de uma igreja renomada, ovelha, pastora, aquilo tudo de igreja. Tudo. E o Senhor chegou no meu ouvido e disse assim: filha, eu quero que você pare com tudo. Eu disse, como assim? Peraí, Senhor, a igreja vai acabar. Como eu vou parar? Eu sou pastora, sou líder, sou beltrana, sou fulana, sou ciclana. Não posso fazer isso. O Senhor disse, você vai parar. Porque existe algo que eu preciso fazer dentro de você. Uau. E aí eu apenas obedeci. A igreja não entendeu nada. Eu entreguei, né, entreguei o pastorado sem dar muitos detalhes, porque era o processo de Deus comigo. E fiquei ali no banco, aprendendo no Senhor. E quando eu parei tudo, que eu silenciei tudo, muitas vezes a gente acha, Jennifer, que quando o Senhor nos para, a gente está retrocedendo. Mas o Senhor falou assim comigo, filha, quando eu quero lançar uma flecha para um alvo, primeiro eu puxo ela para trás. E quando o Senhor ele nos puxa para trás, quando o Senhor ele nos puxa para trás, a gente fica do ladinho do Senhor, ouvido com ouvido, sabe? Então o Senhor ele me puxou para trás, para mim era uma regressão, mas para Deus era para me empurrar mais longe, para me empurrar muito mais ao alvo, mas tudo começava dentro de mim. Por quê? Porque eu chegava na igreja e eu era um doce de pessoa. Eu chegava na igreja, a igreja tinha a minha melhor doçura, a igreja tinha a minha melhor servidão, né? Acho que vocês nunca viram isso. Não, você deu um exemplo que eu nunca vou esquecer, Moana. Você falou assim, que você estava arrumando a casa e as crianças começaram a fazer bagunça, não sei, foi um negócio assim, você começou a gritar, mas tá bagunçando tudo que eu tô arrumando e tal, porque a gente faz um show, né? Eu entendo. Aí você fez um show. Aí quando chegou a visita, a visita fez maior bagunça, derrubou coisa no chão. Santa. Não tem problema. Mas os de casa, a gente grita. Yes. Pois é. E aí foi quando o Espírito Santo falou pra mim. Porque muitas vezes a gente tá tanto no ativismo que a gente não percebe. Mas a partir do momento que a gente se submete ao Senhor, ele já tinha me pedido para parar tudo. E ele falava comigo assim, eu tava, quando essa cena aconteceu, Jennifer, e quando eu tava lavando a louça suja, que é a minha visita, né? Sujou tudo. Eu cheguei lavando a louça e o Espírito Santo disse, com os seus filhos você não é doce assim, sabe? E quando é o Espírito Santo, você
não era o diabo me acusando, era o Espírito Santo falando comigo. Por quê? Porque ele queria que eu visse, ele queria que eu melhorasse, ele queria que eu fosse fora de casa o que eu era dentro de casa. Ou, perdão, ele queria que eu fosse dentro de casa o que eu era fora de casa. Doce, serva, né? Muito suave em minhas palavras. Por quê? Porque muitas mulheres, elas entram nesse lugar e elas não percebem. Mas eu quero te dizer, mulher, que a tua casa, ela merece a tua melhor versão. É a tua casa que merece a tua melhor versão, porque é a tua casa que dá os teus frutos e te respalda lá no público. É a sua casa, sabe? Se você começar errado, fora de casa, vai vir um vento e a tempestade que vai vir e vai ruir. Vai ruir como a minha ruiu. Não sustenta. Sabe? Não tem como sustentar. E quando o Senhor falou para mim, para eu parar, ele me deu 2 Reis 5, que conta a história de Naamã. Sabe, Jennifer? Naamã, né? Vocês devem conhecer, depois vocês leiam a história. É uma história muito profunda. Naamã era um dos chefes dos exércitos, o maioral, né? Ele estava na linha de frente, ele era conhecido, a sua armadura era diferente para que todos soubessem que era Naamã que estava ali. Ele estava à frente de tudo, ele era um homem honrado. E em 2 Reis 5 diz assim: ele era honrado pelo seu Senhor e era também honrado por Deus, porque através dele, Deus havia ganhado muitas batalhas e destruído muitos inimigos. Jennifer, então você nota que Deus usava ele, não usava? Deus usava ele. E ele era um homem honrado também. E a sua armadura era uma armadura diferente. Só que quando Naamã chegava em casa, quando Naamã tirava aquela armadura, ele tinha o quê? Ele tinha uma lepra. Sabe? E essa lepra que eu falo que é uma lepra espiritual, é o que muitas mulheres carregam. Lá fora são mulheres bem-sucedidas em suas profissões, até mesmo nas plataformas, na sua igreja, no que o Senhor colocou, ou no que ela conseguiu com a força do seu braço, eu não sei. São mulheres bem-sucedidas, mas quando chegam em casa, que tiram a sua armadura, tem lepra. Sabe? E essa lepra espiritual, né? A Bíblia diz que deve curar enfermos. Lá em Mateus conta assim, que Jesus diz aos discípulos: vão lá, curem os enfermos, mas impõe as mãos sobre os enfermos, mas limpai os leprosos. Por quê? Por que o Jesus disse isso? Porque a lepra, Jennifer, espiritual, é algo que você precisa ser limpo, sabe? Não é através das minhas imposições de mãos que você vai ser curado. Não é através, é através da sua rendição ao processo. É através do seu da forma que você se rende ao processo. Então, não é um processo de eu impor as mãos, o pastor impor as mãos, a obreira, a pastora, não. É você, mulher. É você que vai ter que percorrer o caminho que Naamã percorreu, sabe? Então, a Bíblia diz que quando Naamã chegou em casa, que ele tirou a armadura e a escrava viu, aquela escrava israelita, ela viu ele cheio de lepra, então ela mostrou o caminho, que ele precisava encontrar o profeta, o homem de Deus, para que ele fosse curado. Sabe? Então eu acredito que Deus, ele não queria que Naamã fosse conhecido fora, mas dentro ele fosse um desastre, sabe por quê? Porque tudo que a gente constrói, Jennifer, tudo que a gente constrói com a força do nosso braço, tudo que a gente constrói fazendo com que o nosso lar seja o segundo plano, sendo um personagem no nosso lar. Tudo que a gente constrói, assim, o Senhor, ele se responsabiliza de desconstruir. Ele fez isso com Naamã. E quando Naamã foi atrás do profeta, ele foi todo cheio de pompa, né? Ele foi com a sua tropa inteira, porque era assim que eles iam em outras cidades. E ele foi com a sua tropa inteira. E a Bíblia diz que quando ele chegou no profeta, o profeta não foi nem encontrá-lo. O profeta não foi nem conhecer quem era Naamã. Sabe por quê? Porque quando você está num processo, mulher, o Senhor, ele vai fazer com que você seja quebrada completamente o seu orgulho, que você seja quebrada, que você entre na escola do quebrantamento, sabe? E se você só entra nessa escola quando você se rende ao processo, quando você deixa para trás o seu orgulho, quando você entra na escola da renúncia, e ali Deus queria ensinar algo para Naamã, que os títulos dele não importavam.
Não Meu importava, eu Deus. acredito assim, eu penso assim, Jennifer, que Deus sussurrou assim pro profeta e disse, ei, faz esse aí se sentir o menor, porque ele é cheio de si, ele idolatra os seus títulos. E eu já estive nesse lugar. Eu enchi a minha boca, eu sou pastora Moana, até que Deus tirou todos os meus títulos e eu fiquei apenas com um, que é irremovível, que é o de filha. E eu aprendi a ser filha. Eu aprendi a Aleluia. ser filha e esse título ninguém pode me tirar, ninguém Meu pode me roubar. Deus. Sabe? E foi ali, aprendendo a ser filha, que o Senhor, ele me curou. Os meus títulos não me curaram, os meus títulos não serviram para nada quando o Senhor começou a tratar comigo. Apenas a minha identidade de filha, essa é irremovível. E ali o Senhor queria ensinar a Naamã. E dizer, Naamã, Aleluia. Naamã, desce daí, existe mais. E quando o profeta disse para ele assim, vai lá e desce no Rio Jordão. Sabe, se você for ler a Bíblia, você vai entender que o Rio Jordão era o rio menos rico que existia na nação. Na terra de Naamã existiam rios melhores, mais limpos, mais conhecidos, mas o Rio Jordão era um rio sujo, era um rio menos conhecido, e foi ali que o profeta disse que ele fosse. Por quê? Naamã precisava entrar na escola do quebrantamento. Naamã precisava Aleluia. entender que dos seus títulos não valia de nada. Naamã precisava Aleluia. entender que o que ele era fora, para Deus não importava. Quando dentro da sua Aleluia. casa não existia o Naamã que era honrado, o Naamã glorioso que vencia batalhas. Ele vencia batalha fora, mas dentro de casa ele perdia todas. E quão fracassada nós seremos, mulheres, se fora de casa sermos bem-sucedidas. Você pode se tornar até a presidente da nação, mas se dentro da sua casa você não for bem-sucedida, quão fracassada você será. E Deus Meu queria Deus. ensinar isso a Naamã, sabe? Aí Naamã disse assim, Jennifer, Naamã disse, ei, diz pro profeta vir aqui pelo menos me tocar. Isso é muito forte. Manda ele vir me tocar. E Naamã manda o menino dizer para ele, manda o menino, ele nem foi até lá. Diz para ele mergulhar se ele quer ser curado. Sabe por quê? Muitas vezes nós idealizamos a forma que nós queremos ser curadas, né? Ah, eu quero que Deus me cure assim, que Deus faça assim, que Deus faça assim. Em primeiro lugar, quando Deus ele quer mexer em você, ele vai te esconder. E muitas mulheres, elas se ofendem, né? Eu me lembro quando o Senhor me escondeu, eu botei a culpa em todo mundo. Minha amiga me abandonou, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me usou. Aí entrei naquele lugar de vítima. Até que o Que Senhor vítima. disse, ei, filha, eu estou fazendo isso. Eu Aham. estou te isolando. Eu estou te Aleluia. escondendo. Eu estou te escondendo. Você agora só consegue ver a dor do processo. Porque quando a gente está no processo, Jennifer, a gente só É consegue dolorido. enxergar a dor, né? E dói. Eu não posso mentir para Dói. vocês que não dói. Dói, só Deus sabe o quanto eu chorei. Só Deus sabe o quanto eu me senti humilhada, deixada, abandonada, vítima. Ninguém me ama, ninguém me quer. Só Deus sabe. Mas o Espírito Santo falou assim para mim, se você puder, anote, que é uma chave para sua vida. Vou O Espírito anotar. Santo ministrou assim para mim, filha, o processo te fere, mas o propósito te cura. Sabe, Jennifer, quando eu vivi aquele Nossa. processo todo e eu realmente me feri no processo, quando eu olho hoje para o que Deus tem feito, eu digo, realmente, Senhor, o propósito, ele cura. Ele cura. E Deus, ele queria ensinar isso para Naamã. Aleluia. Sabe? Quando o profeta foi muito intencional, Jennifer, essa história, você pode tirar muitas chaves da história de Naamã. Muitos. O profeta, ele foi muito intencional. Ele foi na ferida de Naamã, na raiz, que era a raiz de orgulho. O profeta foi tão intencional que mandou ele no pior rio, sabe? E ele era um chefe. Ser chefe naquela época era uma coisa muito chique. E ele era isso. E quando ele foi para o rio, que ele deu 7 mergulhos. 7 mergulhos. Por que 7 mergulhos, Moana? Porque quando você nasce de novo, você vai ser batizado. Ali você mergulha apenas uma vez. Ali você foi batizado, você nasceu de novo. Mas quando você precisa de cura, você entra num processo e você vai ter que mergulhar quantas vezes for preciso no rio. Meu Para que Deus. você possa ser curado. Sabe? Quantas vezes você for preciso, todas as vezes, mulher, que você se quebrar no processo, eu quero te dizer que Deus, ele não vai te descartar.
Ele não é homem para te descartar. Sabe, Jennifer, eu vivi uma experiência dentro mesmo da igreja, onde, quando o Senhor me colocou nesse processo, eu me senti totalmente descartada. Sabe? Parecia que ninguém me via mais. Meus dons, meus talentos Meu não Deus, serviam Deus mais tá te pra usando, nada. hein, Luana? Meus dons e meus talentos não serviam para nada mais. Eu me senti descartada, sabe? Quando você olha assim e diz, meu Deus, eu fui descartada. Mas eu quero te dizer, mulher, que o Senhor, ele não te descarta. A Bíblia diz que quando Deus, ele deu aquela visão a Jeremias do oleiro e o vaso, a Bíblia conta que o vaso, ele se quebrou nas mãos do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o próprio vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, sabe? O próprio vaso. E o que é que a Bíblia conta? Que o oleiro tornou a fazê-lo novamente. O oleiro, ele não descartou aquele vaso. O oleiro, ele não descartou, ele fez novamente quantas vezes é preciso. Nós descartamos, principalmente eu que moro aqui nos Estados Unidos, aqui tudo é descartável. Quebrou alguma coisa, a gente joga fora, porque comprar um novo é mais barato do que consertar. Então a gente joga fora. Mas Deus, ele não faz assim. Ele torna a fazer tudo de novo. E quantas vezes você se quebra, eu vou te dizer, mulher, o processo, ele vai te quebrar, porque todo homem e mulher de Deus que Deus quer usar, ele quebra em primeiro lugar. Ele quebra, ele desconstrói para fazer tudo de novo, mas da forma dele. Porque ele já tem a forma feita desde a eternidade. Ele já tem a forma. Então ele vai nos quebrar para nos moldar a esse padrão divino, para que a gente possa prosseguir para o nosso destino. Então o Senhor, ele fez isso comigo. E quando o Senhor estava fazendo isso comigo, foi quando ele me lembrou de uma das promessas que ele me deu, que era reconstruir a partir das minhas ruínas. Foi daí que nasceu o livro Mulheres Reconstruídas. Sabe, quando o Senhor, ele olhou para mim e disse, filha, esse processo está doendo, mas das tuas ruínas eu vou reconstruir a tua história e a história de muitas. E é isso que o Senhor tem feito. É isso que o Senhor tem feito, e eu quero te dizer, mulher, eu quero te dizer que talvez você esteja nesse processo de dor. Talvez você esteja passando por esse lugar de dor. Mas eu quero te dizer que das tuas ruínas o Senhor, ele vai reconstruir histórias. Eu quero te dizer que o Senhor, ele não vai te descartar. Eu quero te dizer que o Senhor, ele não vai te descartar porque você se quebrou. Ele não vai te descartar porque os teus dons foram rejeitados, colocaram outro em teu lugar. Ele não vai fazer isso porque você é única e tem uma porção única do Senhor. Meu Deus! Quando você estiver vivendo um propósito, quando você estiver vivendo o propósito, você vai entender o que Deus estava fazendo. Sabe por quê? Ali em João 11, 21 ao 32, fala sobre a morte de Lázaro. Tá Marta, tá Maria, tá todo mundo ali desesperado porque Lázaro morreu e todo mundo esperando Jesus, e Jesus, ele não aparece. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3, passa 4 e Jesus aparece somente no 4º dia. E a Bíblia conta que quando Jesus está entrando na cidade, Marta corre até ele e diz, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe? E o Senhor, ele falou assim comigo, filha, muitas vezes nós idealizamos a forma que Jesus deve agir. Muitas vezes nós idealizamos como ele deve mover, mas ele sabe o que está fazendo, e eu vou dizer a você como ele sabe o que ele está fazendo. Sabe? Ali em João 11, 17 e 15, a Bíblia diz que existia um horário em que os judeus estavam fora de casa. Eles estavam fora de casa. E foi esse horário que Jesus escolheu entrar na cidade de Lázaro. Jesus, ele é intencional. Nós precisamos entender isso, ele é intencional. E a Bíblia diz que Jesus escolheu exatamente esse horário. E eu orando ao Espírito Santo, Senhor, esse horário, como assim? E então o Espírito Santo ministrou ao meu coração que através da ressurreição de Lázaro, aqueles judeus iam acreditar em Jesus. Sabe, mulheres, muitas vezes nós somos... Jesus podia ter ido antes, Jennifer. Ele podia ter ido antes e ter acalmado o coração de Maria, de Marta, de todos os discípulos. Ele podia ter feito tudo isso antes, ter ido na hora, porque ele soube a hora que Lázaro morreu, ele soube na hora. Ele escolheu ir 4 dias depois, por quê? Primeiro, ele estava mostrando a Maria, a Marta, esticando a fé dela, sabe? Jesus, ele ama esticar a nossa fé. Ele podia ir no imediatismo das mulheres, fazer o que ele
Ele nasceu para fazer milagres. Ele podia ter ido fazer isso. E muitas vezes nós nos encontramos orando para o Senhor. Basta uma palavra tua. Eu me lembro que eu falava, Senhor, basta o Senhor vir, basta uma palavra. Mas o Senhor, ele é intencional. Se ele tivesse ido antes curar Lázaro, ressuscitar Lázaro, ele ia ter somente tirado Maria e Marta do imediatismo, sabe? E ele não ia ter ensinado a elas o que elas precisariam aprender. Esticar a fé delas. E ele não teria ganho ali. A Bíblia diz que os judeus se admiravam. Por quê? Porque ele ganhou aqueles judeus através da ressurreição. Então o Senhor, ele sempre tem um propósito maior, mulheres. Ele sempre tem um propósito maior para tudo que vocês estão vivendo. Para tudo que nós estamos vivendo. Aleluia. Nós conseguimos ver o processo. Nós só vemos o processo, mas ele já viu o fim. Ele já viu o fim, por quê? Porque ele tem toda a planta em suas mãos. Ele tem tudo em suas mãos e ele sabe que aquela obra vai ser concluída, mas ele sabe, tijolo por tijolo, o que tem que ser colocado. Então, entenda, existe esse Rio Jordão e o convite do Senhor hoje para nós mulheres é: mergulha no rio. Mergulha no rio. E quando a Bíblia, Jennifer, fala sobre rio, ali você mergulha no rio, você perde o controle, porque o rio é profundo. E quanto mais você mergulha, quanto mais você mergulha, mais você perde o controle, mais você perde o controle da sua vida, mais você perde o controle, né? De tudo que você quer fazer que não depende de Deus. Você entra no lugar de dependência. O convite do Senhor hoje, mulher, é para entrar no seu lar, mas a partir de dentro de você. Sabe? Muitas mulheres, quando estão em processo, elas entram no lugar de vitimismo. Elas começam a ver que o marido que devia estar lutando, que a amiga devia estar lutando. Mulher, é sobre você. Eu chamo essas mulheres hoje para uma autorresponsabilidade. Que elas tomem, ó, elas batam no peito e digam: ei, eu sou uma mulher construtora. Eu sou construtora. Eu vou construir esse lar. Porque a revelação vem sobre mim. Porque sobre mim tem as ferramentas da sabedoria. Sobre mim tem as ferramentas da vida. Sabe? Da vida à mulher. A mulher é algo muito precioso, Jennifer. Nós somos muito preciosas. Verdade. Nós só precisamos entender que as nossas emoções não nos dominam. Nós somos muito especiais. Nós precisamos apenas entender que as nossas emoções não nos dominam. Porque se deixarmos ser dominados pelas emoções, mulheres, nós vamos viver no lugar de vítima, de comparação. E nunca vamos protagonizar a nossa vida. Nunca. Nós nunca vamos fazer. Então, você precisa entender isso. Urgente. Que o Senhor liberou essa chave sobre você. Para destravar, em primeiro lugar, você. Porque se você não for uma mulher transformada dentro de você, mulher, você não vai conseguir transformar. A Bíblia fala sobre Meu Deus! A Bíblia fala sobre aquela mulher, Jennifer. Oh, Jesus. Eu estou sentindo muito forte a presença do Senhor aqui. Eu peço que essa presença do Senhor, ela toque esses corações essa noite. Jesus. Ela chegue onde nós não podemos chegar. No mais íntimo dos corações. E ali a Bíblia conta aquela mulher muito ousada. Deus colocou essa ousadia nas mulheres. A mulher pecadora que unge os pés de Jesus. A Bíblia fala que aquela mulher, Jennifer, ela entrou sem ser convidada na casa dos fariseus. Ali, Jesus estava ali e ele chegou e ninguém deu honra para ele, ninguém lavou os pés dele. A Bíblia diz que lavar os pés era honrar um convidado. Ninguém fez isso por Jesus. Ninguém fez isso, era um ambiente hostil. Jesus foi convidado somente para ser testado, para ser observado, e ninguém deu honra para ele. Lá estava Jesus, naquele ambiente, na casa dos fariseus. Eu vou te dizer, ô raça esses fariseus, viu? E tem muito, mulheres, tem muitos fariseus, e muitos de nós temos esses fariseus dentro de nós. Conseguimos ver os defeitos, os problemas de todos, mas os nossos não, porque a gente é muito linda, o nosso telhado aparentemente é muito lindo, sabe? Então aquela mulher entra na casa dos fariseus, e a Bíblia conta que ela não fala com ninguém, ela não tá nem aí, ela não tá nem ali. Mas se você entender que a mulher naquela época, se ela fizesse isso, ela era meio que apedrejada, porque ela não tinha sido convidada. A Bíblia não diz qual era o nome daquela mulher, só fala a pecadora. Então ela era uma pecadora
certo, ela era uma mulher pecadora, mas ela carregava algo que vai ser uma chave para a sua vida, mulher. Ela carregava uma mirra preciosa dentro dela. E aquela mirra, se você for estudar, aquele vasinho de alabastro, aquilo que ela carregava, se você for ver na história da igreja, aquilo representa a herança que ela tinha. Tudo que aquela mulher tinha, Jennifer, era aquele vasinho, ela que era mirra, aquele perfume. E aquilo valia muito dinheiro. O que era aquilo, Moana? O pai trabalhava a vida inteira para poder comprar aquilo para sua filha, para que quando ela casasse, na noite de núpcias, ela quebrasse aquele jarrinho, ela quebrasse aquela mirra e fosse um tempo muito especial, e era como se fosse o dote daquela mulher. Então aquela mulher só tinha aquilo. A Bíblia diz que ela pegou aquilo, aquela mirrazinha, aquele vazio, e ela quebrou aos pés de Jesus, sabe? Ela quebrou, ela se rendeu, e ali mesmo ela lavava os pés do Senhor, e ela chorava, e ela limpava com os seus cabelos. Tudo isso ela fez com aquilo que ela tinha de mais precioso. Então ali ela não se importou que ela não ia ter mais uma herança. Ela não se importou com a renúncia que ela fez. Ela não se importou. O que ela se importou foi honrar Jesus num ambiente hostil. Adorar a Ele, mesmo quando tudo vai de contra. Então, mulher, talvez você viva num ambiente hostil no seu lar. Talvez você viva num ambiente hostil na igreja, no lugar que o Senhor te plantou. Eu não sei onde o Senhor te plantou, mas eu quero te dizer, você tem uma mirra, você tem um perfume. Você precisa quebrar esse vaso e derramar aos pés de Jesus. Porque dentro de ti, Aleluia. Você carrega a unção de transformar o ambiente. Aleluia. Transforma esse ambiente hostil do seu lar, de dentro de você, e a forma de transformar o ambiente, Jennifer, não existe. Muitas mulheres me procuram e dizem, Moana, o que é que eu faço? Me diz como é que você faz, me diz tua rotina, me ajuda, me ensina. Eu quero te dizer, começa pelo lugar secreto. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você. Você que tem que ir para o lugar secreto. Ali o profeta disse para Naamã, ei, eu não vou te tocar não. Você que tem que mergulhar. É você que tem que se lançar. É você que tem que ir mais profundo para a cura de Deus chegar em você. Você precisa ir mais profundo. Mas as mulheres não querem não. Sabe por quê? As mulheres não querem. Porque elas estão mais preocupadas com isso, ó. Colocar botox, eu ainda não botei não, mas um dia eu vou botar. Colocar botox, estão mais preocupadas em colocar boca, em colocar peito. As mulheres querem resolver com bisturi aquilo que não resolve, que é na alma. A alma, Meu o bisturi Deus. não chega. Não chega, o bisturi não chega na alma, mulher. Para você ser curada na alma, nas tuas emoções, nas tuas feridas, mergulha. 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 Não é o pastor que vai te tocar, não sou eu, não é a Jennifer. É o teu mergulho profundo. E quando fala de profundidade, quando fala de profundidade, é um lugar de arrependimento, de humilhação, de rendição. E quando eu entrei nesse lugar, até os pés do meu marido eu lavei. Porque com a minha forma de ser, dentro de casa, eu tirei a hombridade de um sacerdote. E muitas mulheres fazem isso. Muitas mulheres desonram os seus maridos, sendo a forma que elas são, autoritárias, independentes, sabe? Independentes. Então, mulher, pega a toalha. Pega a bacia, lava os pés do teu marido, começa mergulhando nesse degrau de humilhação. Começa mergulhando no degrau do perdão, do arrependimento. Mergulha! Não é fácil mergulhar, Jennifer. Não é fácil. Eu não quero que as mulheres acreditem que eu estou vendendo uma mensagem dizendo que se elas fizerem isso, amanhã tudo vai mudar. Não. Mergulha 7, 10 vezes, 15 vezes, é 20, é 1000. Mergulha quantas vezes for preciso. Aleluia. Quantas vezes for preciso. Entendendo que você vai se quebrar, mas nas mãos do oleiro. E ele não vai te descartar, mulher. Ele não vai te descartar. Ele vai te fazer tudo de novo. Quantas vezes for preciso, sabe? No meu livro eu escrevo a história de uma técnica que tem de um vaso na China quando ele se quebra. Essa história é muito preciosa, mulher. Pega essa história pra ti. Quando o vaso ele se quebra, Jennifer, lá na China, ele é colado com fios de ouro.
E aquele vaso é colocado nas vitrines e é vendido muito mais caro do que um vaso do que nunca foi quebrado. Porque os chineses, eles acreditam que aquele vaso tinha uma história. Aquele vaso passou por um processo. Aquele vaso passou por uma história. E por isso ele é vendido muito mais caro. Então, mulher, as tuas cicatrizes, as tuas feridas, quando forem curadas, você vai ter autoridade para expor as tuas cicatrizes. E através de tuas cicatrizes, tu vai curar muito. Quando Jesus, ele ressuscitou, o que ele mostrou primeiro aos discípulos? Olha, as minhas mãos estão furadas, estão marcadas, porque é através das tuas cicatrizes é que você vai curar a mulher. É através dela que você vai curar. Então, mergulha no rio. O meu convite hoje é mergulha no rio. Como eu faço isso, Moana? Corre para o lugar secreto. Ali tem as chaves que você precisa. Eu sei que muitas vezes não dá vontade. Eu também passo por isso. Eu quero dizer a vocês que eu também passo por isso. Mas, ei, a tua preguiça espiritual, você precisa romper. Aleluia! Com posicionamento você precisa romper. Em nome de Jesus, mergulha mais profundo. Porque quando você mergulha profundo, você começa a conhecer os tesouros preciosos do céu. E então você começa a ser uma mulher que anda no sobrenatural. Jennifer, o Senhor me disse, eu quero levantar mulheres curadas, Moana. Mulheres Aleluia. Que vão ser tão profundas. E esse é o tempo. E mulher, eu quero te dizer, se você está aqui essa noite, foi para esse tempo que o Senhor, ele te chamou. Foi para esse tempo, assim como Esther, que era uma órfã. Esther era uma menina órfã, mas ela não encontrou nela o vitimismo, que ela podia ter encontrado nela o vitimismo por ter sido órfã, que naquela época era algo de outro mundo, hoje é normal, mas naquela época era de outro mundo, mas ela não entrou no lugar de vitimismo, ela protagonizou a história dela. Então, mulher, não espera mais. Hoje é o dia de você transformar a sua vida, começando pelo caminho da humilhação, começando pelo Rio Jordão, o lugar mais simples, começando pelos mergulhos que você precisa dar, em nome de Jesus. E aí sim, aí o Senhor mesmo, Jennifer, ele vai se responsabilizar de colocar a cidade fundamentada, a cidade reconstruída, a cidade totalmente construída, alicerçada no mais alto monte. E você não vai precisar de esforços, sabe? Nós vivemos uma geração, Jennifer, que faz esforços para estar em evidência. Eu quero te dizer, mulher, faz esforço para estar no lugar secreto. Faz esforço para estar no lugar secreto, porque é ali que o Senhor, ele vai te pegar e dizer, ei, aqui é uma mulher do secreto. Aqui essa mulher tem tudo, sou eu. Então, se eu colocar sobre ela mais coisas, se eu colocar sobre ela uma plataforma, ela não vai se vender, ela não vai, porque o lugar secreto é o que chama no coração dela. Então, mulher, Jesus, que presença, Senhor. Que presença. Toca esses corações. Sinto muito a presença de Deus aqui. Toca, Jesus. Aleluia. Toca esses corações. Doce Espírito Santo, o Senhor revela, Deus. Senhor. O Senhor revela os corações, Senhor. Toca nas raízes, Pai. Nas raízes profundas, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo. Oh, mulher, quando você encontra esse caminho para o lugar secreto, você não quer saber mais de nada. Foi assim comigo. Quando eu comecei a me render, quando eu encontrei a minha satisfação e meu contentamento no lugar secreto. E quando o Senhor começou a dizer para mim, ei, Moana, tá na hora de voltar. Foi assim que nasceu o nosso ministério aqui no Texas, chamado Raise Up Woman. Foi assim que nasceu. Quando eu tava ali rendido, o Senhor disse, ei, tá na hora de voltar. Eu disse, eu não vou, não. Eu tô muito bem aqui. Eu não quero, Jesus. Deixa eu aqui. Eu tô ótima aqui. Até que um dia... Até que um dia, na minha porta, bateu uma profeta. E ela bateu na minha porta e disse assim, ei, o Senhor mandou te dizer que se você não for fazer o que ele mandou você fazer, muitas mulheres elas vão ser abortadas. Muitas mulheres não vão encontrar o seu destino porque você está correndo, sabe? Aí o Senhor ele me arrancou da zona de conforto, porque eu estava muito confortável. Só eu, Deus, minha família, maravilha. Era tudo que eu queria, porque eu encontrei plenitude. Então o Senhor fez o quê? Ele reposicionou o meu coração para o secreto,
para o meu lar. E depois disso, ele mesmo se responsabiliza e faz o quê? A gente brilhar. Time to shine, mulheres. Time to shine. Aleluia! É tempo de brilhar. É tempo de brilhar, mas primeiro no lugar secreto, começando ali do esconderijo, começando ali onde ninguém vê. A Bíblia diz que Davi matava ursos e leões para salvar as suas ovelhas. Ninguém via. Ninguém via, mas quando o profeta foi na casa dele, foi Davi que foi ungido, porque o céu via, mulher. Então, no seu lugar secreto, no seu tempo de pasto, você está ali, começa a plantar, começa a cava fundo, mulher, sai dessa preguiça, cava fundo, vai cavando, vai chorando, vai regando a tua semente, mas vai cavando, porque no tempo do Senhor, ele vai dizer: ei, Samuel, tem uma mulher de Deus ali, vai lá e unge aquela mulher, vai lá e diz pra ela que o que eu quero fazer nela, através das cicatrizes, vai reconstruir outras vidas. Então, mulher, se rende. A primeira chave, a gente já, eu acho que vai terminar lá, mas a primeira chave, se rende ao processo. Se rende ao processo, obedece o que o Senhor está te mandando, em nome de Jesus. Se Ele está te mandando parar tudo, Jennifer, para tudo. Se o Senhor está te chamando para o secreto, para te reconstruir, para tudo. Se o Senhor está fazendo isso, para tudo, porque para você parar, para Deus, é lançar mais longe, é lançar intencional, é lançar para o alvo. Então, para tudo, se rende ao processo. E aí, quando você parar, quando você parar tudo, não entra no lugar de vítima, não. Seja intencional no seu processo. Começa a plantar. Começa a plantar, como Davi fez. Começa a plantar em nome de Jesus. E quando for o tempo da colheita, a Bíblia diz: aqueles que plantam chorando vão colher com júbilo de alegria. E aleluia! Jennifer, eu olho para mim, eu só consigo pensar em Salmo 126, quando Davi dizia: quem diria que eu viveria toda sorte de bênçãos do Senhor? Quando eu me via no processo, eu dizia: não. Eu não sei se vocês viveram isso, mas eu dizia: não. Essas coisas que Deus falou não é sobre mim. Ele errou de endereço. Porque no processo a gente esquece. No processo a gente esquece as promessas, a gente esquece as palavras, mas eu quero trazer à memória de vocês, mulheres, que o processo ele não pode te fazer se perder. Não se perca no processo. Não se perca. Não perca o que Deus já falou, porque ele não muda. Seja intencional. Aleluia! Seja maleável no seu processo. Se renda, mergulhe, corra para o lugar secreto. Seja reconstruída em todas as áreas. E aí sim, quando Deus ele concluir a boa obra que ele começou, aí, minha amiga, aí mesmo ele vai te colocar no mais alto monte, para que todos vejam o que ele fez. Para que todos vejam o brilho do Senhor sobre você, porque ele não vai ter mais medo de compartilhar a glória dele com você, porque você reflete a glória dele, sabe, Jennifer? Aleluia! Alguém chegava para mim e dizia: Moana, o Senhor vai te fazer brilhar. E eu dizia: não. Eu não. Eu vou roubar a glória de Deus. Eu não vou fazer isso. E aí eu recebia muitas palavras: o Senhor vai te fazer brilhar. Eu dizia: não. Eu não. Até que o Espírito Santo disse: filha, não tem como esconder uma mulher que foi reconstruída por mim. Não tem como esconder. E quando essa mulher é reconstruída por mim, ela brilha. Aleluia! Ela brilha porque nela as pessoas veem Jesus, elas veem a mim. Elas veem a mim. Então, mulher, eu quero liberar essa palavra sobre vocês e principalmente sobre você, Jennifer. Eu quero liberar essa palavra sobre ti. Eu sei que o Senhor ele tem colocado no teu coração para que você esteja mais profunda, mais ainda, no lugar secreto. Os homens veem teus dons, os homens veem os teus talentos, mas o Senhor está te dizendo essa noite que vê o teu coração. Ele vê as renúncias, ele vê o que está sendo plantado no secreto. E eu quero te dizer que vai chegar esse tempo, vai chegar, eu sinto o Senhor ministrando no meu coração que vai soprar o seu nome, mas não por causa de ti, mas não por causa de algo que você fez, não, mas pela glória que ele derramou em ti, mas pelo que ele fez em ti e através de ti, o Senhor ele vai soprar o teu nome. O Senhor está fazendo uma obra dentro de ti, dentro do seu lar. E dentro do seu lar ele está fazendo.
Ele está fazendo porque você tem sido essa mulher que está quebrando o seu vaso e mudando o ambiente do teu lar. Ô Espírito Santo, em nome de Jesus, eu peço uma nova visão sobre a Jennifer essa noite. Uma nova visão, uma visão de águia. Jennifer, uma águia quando ela vai voar. Ela sobe no mais alto monte. Ninguém consegue ver, Jennifer, a visão da águia. Não se importe com isso. Não se importe com quem não consegue ver a visão que você está tendo. A visão é sua. A visão é sobre você. A visão foi Deus que te deu. A Deus não deu a outro. Não se importe se não acreditam na visão que Deus te deu. Eu sinto Deus, Jennifer. Ei, Jesus. Eu sinto Deus, Jennifer, colocando novas composições em ti. Aleluia. Uma nova porção. Eu vejo no teu coração uma harpa. Uma harpa que está sendo levantada para o trono. Uma harpa que está te dando canções que você está compondo no seu secreto. Amém. Uma harpa que está compondo canções através de processos, mas que vão te dar autoridade. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Essas mulheres que estão aqui essa noite. Essas mulheres que estão aqui, Senhor. Amém. Oh, Em nome de Jesus, oro, Espírito Senhor. Santo. Nós Sim, oramos, Pai. Espírito Santo, por esse renovo. Sim. Em nome de Amém. Jesus. Mulher, o Senhor está dizendo essa noite, traz à memória aquilo que dá esperança. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Aleluia. As palavras que Deus já liberou sobre vocês, mulheres. Elas vão se cumprir. Aleluia. Elas vão se cumprir. Amém. A Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscitou, ele deixou um lenço dobrado. E ali era o sinal de que ele não tinha terminado a obra e que ele voltaria. Então eu quero te dizer e liberar sobre vocês essa noite, mulher. Existe um lenço dobrado sobre a sua vida, sobre os seus sonhos. E isso está sinalizando que Jesus não terminou a obra. Ele não terminou a obra. Ele vai concluir. Eu oro por essas mulheres. Eu creio. Para que elas sejam cheias de esperança. Esperança, Espírito Santo. Libera sobre ela esperança, essas mulheres que não têm mais esperanças em si, que estão com o coração quebrado e as emoções quebradas. Espírito Santo, eu oro sobre esperança, sobre vigor, sobre fé. Aleluia. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toca essas mulheres. Toca, o Senhor pode Em nome tocar. de Jesus. O Senhor pode tocar. Em nome Senhor. de Jesus. Em Oh, nome Espírito de Santo, vem com Jesus. renovo. Vem com renovo, Espírito Santo. Renova as mulheres, Em nome de Jesus, renova, Senhor. Entra nas casas, entra nas salas, em nome de Deus. Jesus. Rompe as barreiras que há dentro de nós, Deus, pra gente mergulhar nesse rio. Porque o Senhor quer que a gente Aleluia. mergulhe. Nos ensina a mergulhar. Nos ensina a mergulhar, nos Sim, ensina a Jesus. mergulhar, a romper com o nosso eu, a romper com o nosso orgulho, a romper com a nossa razão, pra gente mergulhar naquilo que tu tens pra nós, Deus. Jesus. Levanta mulheres cheias do teu espírito, não que se dizem ser cheias, mas que de fato são, e não precisam aleluia. dizer que são, porque onde chegam faz diferença. Aleluia! Faz isso, Aleluia! Abba. Faz, Abba, Pai, Em nome de Jesus. Em nome de Aleluia. Jesus. Por mim, virava vigília. Aleluia. Que live. Pode ficar a noite toda. Eu tô chorando, eu não tô conseguindo parar de chorar. Tá incontrolável. Glória a Deus, Eu precioso. não consigo parar de chorar. É um tempo mesmo que Deus tá tratando muitas Yes. vidas, inclusive a minha. Amém. Mas eu ouvi uma coisa que você falou. Antes da ordem vir, tem que vir o quê? A desordem precede a ordem. Yes. A desordem precede a ordem. Yes. Então, às vezes, Deus coloca as coisas fora do lugar, você não entende. Mas por que isso? Mas por que essa porta tá se fechando? Mas Yes. por que eu tô vivendo isso? E Deus tá dizendo, calma, é o Yes. processo. Yes. Amém, Amém. amém, Jennifer. Que Deus amém. abençoe muito a sua vida. Eu vou deixar essa live salva. Por favor, 24 deixa horas. salva. Que live foi essa? Eu até vou abrir agora um pouquinho os comentários, porque eu até fechei. Porque aqui a gente não queria só sentir a presença de Deus. Gente, agora podem falar aí. A gente tem 4 minutinhos. E eu tenho certeza, tem algumas perguntinhas aqui. Eu gostaria de convidar, Jennifer, as mulheres para entrarem no devocional, né? Que você faz parte. Por favor, gente, entre nesse devocional. É um grupo que a Moana tem de devocional. O link tá no meu Perfil, do Instagram. é só ir lá, No seu perfil.
Isso. Então, gente, é só ir lá e todo dia ela manda uma palavra assim como essa, que vocês acabaram de ouvir todos os dias. E eu fico assim, meu Deus, que profundidade! E glória a Deus pela sua vida. Não pare, Moana. Sua vida... Amém. Amém. Ó, muita gente falando que tá chorando junto comigo. Coisa muita que gente Deus recebendo faz. de Deus. Aleluia. Chorando Moana, litros. que Deus continue te usando poderosamente. Amém. Amém, E Jennifer. no que eu puder servir a tua vida, seu ministério, Amém. pode contar comigo. Conte comigo Viu? também. E eu quero seu acredito. livro. Como que a gente faz para ter seu livro? É só enviar uma mensagenzinha e aí eu vou enviar o e-mail, tudinho através de e-mail, tá bom? E você manda para o Brasil? Mando para todo lugar do Brasil. Ai, eu quero o meu, gente. Então, Ai, olha, com tem o livro certeza. dela. Imagina o livro dessa mulher, Jesus. Eu quero esse livro, eu vou comprar o meu. Amém. Ah, pastora Cris! Pastora Linda! Cris, amamos você. A última live com ela também oficial desceu. Hoje tem que fazer uma de mulher novo. arretada, Essa mulher é uma do benção. Arretada, eu gosto também. Gente, que live, que tratamento de Deus. Amém. E eu tenho certeza que Deus está levantando outras mulheres. Com E certeza. eu tenho certeza que grande é o que Deus está para fazer. Depois que tudo isso passar, como a gente vai sair dessa quarentena? Mais cheia? É esse o propósito. É sair mais cheia, é sair transformada, é sair quebrantada. Quero mergulhar nesse quebrantamento aí. Eu falei, Deus, então é isso, então bora. Bora sim, bora. Muito obrigada, viu, amor? Obrigada, um beijo. Um beijo, amo a sua boneca. vida. Te amo muito, Tchau, viu? gente. Obrigada. Beijo, gente. Amém. Salva Tia a live, Sônia, um gente. beijo. Minha mãe, Verônica, todo mundo que tá aqui, a Lorena. Salva a todos. live, viu? Vou deixar salva. Cris, beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.